João capítulo 12, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Coloca o versículo 24 na NVI, rapidamente, a gente abrir mais um pouquinho o entendimento. Vamos ler juntos? Em verdade lhes digo, que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. 25. Quem ama a sua vida, a perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos entender essa palavra. Jesus, ele fala no sentido figurado, em parábolas, na figura de um grão de trigo. Caiu, morreu, germinou, deu muitos frutos, muitos grãozinhos de trigo. Assim como se a gente fosse usar o exemplo do milho. O milho morreu, germinou, cresceu, deu quantas espigas? Cadê o irmão Adriano? Quantas espigas mais ou menos? Duas espigas. Com quantos grãos? Mais de 100, mais de 200, dependendo do tamanho dessa espiga. Então é bem simples a nossa mensagem. Para que eu e você venha dar frutos para o reino de Deus, frutos que louvam a Deus, frutos que agradam a Deus, eu e você, olha o que eu estou falando, eu e você, nós precisamos morrer todos os dias, morrer para dar mais frutos. Todo mundo entendeu aqui? Acho que a gente já pode ser assim ou não? Bem simples. Eu preciso matar a minha carne, matar as minhas vontades, matar os meus desejos. Entenda, vontades e desejos. Porque às vezes hoje você está com vontade de comer uma pizza no de Itália. Não vou comer, eu vou fazer a vontade de Deus. Amém. Se você vai abrir um propósito de 1 ano de nunca mais comer trigo, glória a Deus, comece. Faça a vontade. Mas quando ele fala vontade, desejos, são de coisas da natureza terrena, e muitas vezes, se não vigiarmos, se torna pecaminoso. São desejos que o maligno está ao redor de nós, inflamando o nosso coração, para que venhamos pecar contra a face de Deus. A mentira, desejos impuros, imorais, sentimento de vingança, fazer justiça com as próprias mãos, desejo de muitas vezes, porque a carne, meu irmão, quando alguém faz mal para você, a carne automaticamente quer responder à altura. Quando alguém te prejudica, a carne automaticamente, existe até um instinto nosso, da natureza pecaminosa, caída, é o instinto nosso de autodefesa, muitas vezes o que? Avançar. Não é assim, mãe? Cadê as mães? Mexe comigo? Mas não mexe com quem? Com os meus filhos. Sim ou não? Você pode arrebentar de pau, mas não aceita ninguém tocar o quê? A mão nos seus filhos. É um instinto. Então tem coisas de instinto da carne que eu e você devemos matar. Muitas vezes a carne
pecaminosa tem o instinto de mentir para minimizar as consequências. Mentira é algo que vem da carne, para às vezes não assumir grandes responsabilidades, ou às vezes a culpa, não assumir a culpa, a pessoa mente. Eu preciso matar essa carne. Ela teve toda a oportunidade de falar a verdade, mas ela preferiu o quê? Mentir. Então Jesus está nos ensinando, para que eu dê frutos que glorifique ao Pai, eu e você precisamos morrer. Versículo 25: quem ama a sua vida vai perder ela. Como assim, pastor? Quem ama a sua vida? Quer dizer, quem prioriza mais a sua vida aqui na terra, os seus negócios, os seus compromissos, suas vontades, seus deleites acima do querer de Deus, perde a vida eterna. Quando ele diz quem odeia a própria vida, talvez alguém diz assim: pastor, eu já odeio, então eu vou ter vida eterna, porque a vida que eu estou tendo, eu estou odiando. Não é isso que ele está dizendo, tá? Odiar, aqui em outra tradução vai dizer aborrecer. Aquele que aborrece a própria carne. A palavra de Deus nos ensina que devemos ler a Bíblia. A carne quer ler Bíblia? A carne quer orar? A carne quer jejuar? A carne quer vir na igreja? A carne quer buscar conhecimento da palavra de Deus? A gente fica ansioso, sair do trabalho e ir para casa para ler Bíblia. É isso, gente? Não. A gente fica ansioso para acabar o trabalho, todos os fazer, para ir orar. É assim a carne? Não é. Mas eu e você sabemos a necessidade de ter um estilo de vida, de ter momentos com Deus, e nós vamos lá e aborrecemos a nossa carne. Quantas vezes você já veio em cultos que, meu querido, você veio pela força da fé? Alguém já veio assim? Eu já vi, meu irmãozinho. De ir na força da fé, de não saber, eu vou porque eu preciso, eu sei que eu necessito. Isso é aborrecer a vida. Alguém te machucou, alguém te magoou, alguém te feriu, e você precisa perdoar essa pessoa. Até uma forma inteligente, porque se você guarda mágoa, ódio, ressentimento, o maior prejudicado é quem? É eu e você, se guardarmos essa mágoa. Então, eu preciso aborrecer a minha vida. Eu preciso aborrecer a minha carne, se eu desejo o quê? Conservar para a vida o quê? Eterna. Eu preciso. A mensagem é: eu preciso morrer para viver. Eu preciso morrer para este mundo, para ter vida eterna. Jesus, foi preciso ele morrer para que eu e você venha herdar a vida eterna. Vamos lá na nossa mensagem, João capítulo 3. Você está no 12, vem para o 3. João 3, volta para aquela tradução, fazendo um favor. Versículo 14, olha o que diz aí, ó. João 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E glória a Deus, fomos alcançados. Amém? Glória a Deus. Então foi necessário, como ele disse, importa que o Filho do Homem seja pendurado no madeiro. A Bíblia diz que maldito o homem que era pendurado no madeiro. Se fez maldição
para que eu e você recebêssemos a bênção de Deus. Então Jesus morre para que muitos se salvem. O desejo do Pai é que fosse todos. A vontade de Deus é que todos venham se arrepender e venham buscar a sua face e venham se salvar. Mas Ele envia Jesus para morrer, para aqueles que todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai perder a vida eterna. Vem comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos nos aprofundar mais. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Olha o que está escrito: e Ele morreu por todos, para os que vivem, não viva mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Vamos ler novamente? Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mas para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Simples. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Bem simples. É o que esse versículo: morreu por todos. Aquele que decidiu viver, para os que vivem, é aqueles que aceitaram Jesus. Você aceitou Jesus, aceitou a palavra, aceitou o sacrifício da cruz, morreu, se batizou, confessou que está morrendo para este mundo. Glória a Deus. Você tem nome de que vive, como o Apocalipse diz. Mas a prova que de fato você está vivo é se você não vive mais para si. A prova que eu e você estamos vivos é quando eu nego a minha carne, mesmo quando eu tenho razão, mesmo quando eu tenho direitos, eu nego a minha carne. Ele morreu por nós com um objetivo: para que eu e você não viéssemos mais viver uma vida terrena, mas sim uma vida celestial. Quando ele diz: faça a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, ele está declarando: viva como eu gostaria que você vivesse no céu. Para viver no céu, para que eu tenha vida no céu, eu tenho que buscar viver a vontade de Deus que vem do céu. Foi complexo, gente? Para que eu herdar a salvação, eu preciso já ter esse estilo de vida. Buscar o reino dos céus, buscar a vontade que vem dos céus, para que eu tenha um lugar no céu. Porque se eu viver uma vida iludida, achando que eu vou para o céu, fazendo as minhas vontades, os meus desejos pecaminosos, vaidosos, egoístas, mentirosas, que mais? Várias formas, desleixada, desinteressado, que mais? Ganância, ambição, inveja, de uma forma que a pessoa viva, mas acreditando, porque não rouba, não mata, não fuma, ela vai para o céu. Jesus declara: é preciso morrer, é preciso aborrecer a própria vida, para que venha herdar a salvação. Vamos dar continuidade? Venha comigo em
Gálatas capítulo 2, versículo 20. É só um pouquinho para frente. Você está em 2 Coríntios, quem está com a Bíblia, pouquinhas folhas para frente e você chega em Gálatas. Capítulo 2, meu irmãozinho, por favor, me ouça. Eu e você precisamos morrer. Estamos no mesmo barco. Não estou jogando a batata quente para você não, tá? Não estou jogando fardo para a sua vida não. É isso que eu e você devemos viver todos os dias. 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Paulo faz uma declaração de: eu já fui crucificado, eu já estou morto com Cristo. Hoje, ele falando com a igreja de Gálatas, os Galácios, dizendo: o que você vê aqui, essa carne, eu vivo pela fé. Eu já não vivo vivendo a minha vontade, mas sim a vontade daquele que morreu por mim na cruz. Não vivo mais eu não faço mais o que eu quero, mas sim o que Jesus quer. Você já está crucificado com Cristo? Você está morto com Cristo? Você ressuscitou com Cristo? Me perdoe a palavra a você, mas será se nós já fomos crucificados com Cristo? Será se nós já ressuscitamos com Cristo? Vamos tirar a prova? Vem comigo em Romanos capítulo 6. Examine o homem o quê? A si mesmo. Vai se examinando, irmãos. Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele, e pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade o quê? De vida. Então, nós já fomos mortos quando você tomou a decisão de se batizar. Você foi crucificado com Cristo quando você subiu. Você ressuscitou com Ele, mas não para viver da mesma forma que era antes, mas sim uma novidade de vida. Pula para o versículo 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e que os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E glória a Deus. Então, morremos para esse mundo, morremos para o pecado, ou como eu sempre digo, ou pelo menos deveríamos ter morrido. Se você ainda não morreu para
pecados, pastor, que pecados são esses, pastor? A imoralidade, vamos dizer, a prostituição, a bebedice, a pornografia, adultério, fornicação, homicídio, avareza, o que mais? Aí a gente vai estreitando, tem orgulho, vaidade, ganância, avareza, eu acho que eu já disse, idolatria. Pastor, morri, glória a Deus, aleluia, continua morto, porque todos os dias a velha criatura quer ressuscitar. Então eu preciso estar atento para eu não deixar que a velha criatura venha tomar o lugar. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. É eu e você, se não vigiarmos, o diabo toma esse lugar, meu irmão. Caímos no pecado, caímos na imundície, assim como o filho pródigo, que achava que poderia viver a sua vida deliberadamente. Meu irmão, aquela parábola é para a igreja, é para aqueles que estão dentro da igreja. O filho estava na casa do pai, mas ele se achou no direito de pegar a herança. Me dá aí, eu vou viver minha vida como eu quero. E foi curtir, foi viver. A gente sabe o fim dessa história. Foi parar dentro de um chiqueiro, só não comeu comida de porco porque não deram. Se tivesse dado, teria comido. Mas glória a Deus, diz a palavra que ele cai em si e retorna para a casa do Pai. Em algum momento ele deixou o coração dele ser corrompido por Satanás. Por isso que eu e você devemos estar 24 horas vigiando. Por que, pastor, 24 horas? Porque o diabo também está 24 horas ao nosso derredor, esperando a oportunidade para nos afundar no pecado. E eu preciso estar morto para o pecado, mas eu também preciso estar vivo para Deus. Porque eu posso até estar morto para o pecado, mas há uma possibilidade de também não estar vivo para quem? Para Deus. Conheço pessoas, meu irmão, que olha, veio para a igreja, meu irmão, abandonou drogas, abandonou todo tipo de pecado. É uma pessoa, sabe, humilde, é uma pessoa simples, é uma pessoa, sabe, veio, mudou, mas ela não é viva para Deus. Ela não vive para Deus. Os seus afazeres são maiores do que a vontade de Deus. A pessoa não entendeu que a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, por isso que eu tenho toda um cuidado para fazer alguém aceitar Jesus, porque é lindo chamar a pessoa e dizer: aceite Jesus. Fomos numa praça, fizemos um apelo, 20 pessoas aceitou Jesus, glória a Deus. Só que aceitar Jesus é aceitar alguém te governar. Aceitar Jesus é aceitar alguém dizendo: você precisa mudar. E esse que precisa mudar, que vai dizer, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que o propósito dele é de habitar em nossos corações. Quando eu aceito Jesus, eu tenho que ter esse entendimento: eu não tenho mais vida para si. Infelizmente, muitos chegarão naquele dia e o Senhor dirá: vocês me disseram Senhor, Senhor, mas não fez o que eu digo. Podem ter curado, podem ter expulsado demônios, podem ter se tornado pastores, ministros, obreiros, membros de carteirinha, dizimista fiel, patrocinador, ofertante, mas se eu não fazer o que o Senhor manda, eu vou ouvir isso naquele dia, meu irmão. É muito sério isso.
Não sei se você viu um Reels no Instagram, um senhorzinho dizendo: é muito difícil ser crente. Alguém viu esse vídeo? Engraçado. Eu estou tentando ser crente, mas é difícil. A coisa mais difícil é ser crente. Você perdoar quem te ofendeu, meu irmão. Você levar um tapa e ter que virar o rosto para levar de novo. Não é fácil. Mas não é impossível. Se Jesus habitar em nossos corações, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Mas eu preciso ter essa mentalidade. Eu preciso matar a minha vontade. Segunda-feira, 60 minutos com Deus. Você até queria vir, mas está muito cansado. Eu vou. Você não entenda, eu sempre ensino aqui, você não é obrigado a vir nas 4 segunda-feiras, mas tira uma, tira 2. Não, compromisso, 2 vezes por mês eu vou de 60 minutos com Deus. Você não é obrigado a vir todas as quartas-feiras buscar pela família. Deveria ser prazeroso você buscar pela família. Mas decida, proponha no seu coração, mate a sua carne. Não, mas eu vou 2 vezes por mês, é 4 por mês, não é? Mais ou menos? Quase tudo é 4 por mês. Não, mas eu vou 2 vezes. É matar, porque se você, meu irmão, for permitir que as coisas deste mundo for comandar a sua vida, dominar a sua vida, você vai abrindo mão de segunda, vai abrindo mão de quarta, vai abrindo mão de sexta, vai abrindo mão de domingo, vai abrindo mão da ceia, vai abrindo mão, quando vê, está como muitos que hoje vivem e são chamados de desigrejados. Eu não preciso ir para a igreja. Eu estou aqui, Deus também está aqui, pronto. E acabou. Então eu e você precisamos propor isso no coração, de matar. Se eu quero viver. Esse é um conselho de Deus para a nossa vida hoje, nessa noite. Eu quero ter vida eterna, eu preciso morrer. Vamos dar continuidade? Vem comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, após Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Posso ler? Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Vamos mudar para a linguagem NTLH, para a gente ter mais um entendimento? Olha o que essa tradução diz. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Irmãos, ele está falando, matem o pensamento do mundo. Como o mundo pensa? Como o mundo está agindo? O mundo está agindo assim. Você vai casar, fulano? Vou. Mas você tem certeza? Não, estou tranquilo, se não der certo, eu? É assim ou não é, gente? Muitos pensamentos mudando. A pessoa, muitas vezes, um dia, né, meu bem, recebemos um conselho de uma pessoa que deveria apoiar, dizendo assim: olha, se você for construir alguma coisa, construa 2 casas. Porque se vocês forem separar, fica uma casa para cada, olha a mentalidade da pessoa. Falei, meu querido, eu casei até ela morrer. Não, até morrer, até nós morrer.
Vocês entenderam, né? Até alguém morrer. A pessoa não, olha o conselho, nós não tínhamos nem 2 meses casados, né? Nem 2 meses. For construir alguma coisa, já construir 2 casas, se separar, cada um fica com. Sempre tem 2 coisas, compra 2 carros, cada um fica com. Eu falei, meu Deus do céu. Por isso que nunca deu certo no casamento. Hoje eu não está mais junto, não está casado. Triste. Mas é esse o pensamento. Qual que é o outro pensamento? Vários. Que para se dar bem, eu preciso fazer do jeitinho brasileiro. Eu preciso ser malandro. Eu preciso, ser esperto se eu quero conquistar prosperidade nessa vida. Não, meu irmão. Eu preciso ser reto, fiel, justo, íntegro. Para eu conquistar não somente realizações nessa vida, para eu conquistar a vida eterna, que é o que importa. Então eu preciso ter cuidado, porque é esses desejos de mundanos que agem no ser humano e vários outros. João capítulo 11. João 11. Ontem eu compartilhei uma palavra com os jovens e falei a respeito que eles não foram criados, assim como eu e você, não fomos criados para brincar de casinha. Como assim? Deus nos colocou neste mundo, vim bebê, cresci, vim uma criança, se tornei um adolescente, se tornei um adulto. Aí eu tenho que estudar, tenho que ir para a escola, faculdade, aprender uma profissão, agora eu vou arrumar uma mulher, vou arrumar um marido, vou agora ter meus filhos, vou ter minha casa, vou ter minha empresa. Não foi esse o propósito de Deus ao nos criarmos antes da fundação do mundo. O plano já estava no coração de Deus, assim diz. Você pode ler isso lá em Efésios capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Que Ele nos criou e nos formou para o seu louvor. A palavra de Deus diz que o propósito de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, foi nos criar para o louvor da sua glória. Isso te alegra, meu irmão? Fique feliz. João capítulo 11, versículo 45, diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Que texto é esse? De Lázaro. Lázaro adoeceu, Lázaro morreu. No 4º dia, Jesus disse: vem para fora, Lázaro. Lázaro saiu. Sim ou não? Saiu. Ok? Muitos judeus, dentre os judeus, muitos, pois, dentre os judeus, que tinha ido consolar Maria, Maria, Lázaro morreu, Maria, que Deus consola, Deus te traz, respondeu, muitos, só que viram o que Jesus fez, creram nele. Creram em quem? Em Jesus. Lázaro precisou morrer para que muitos judeus que estavam ali crescem em Jesus. Bem simples. Isso não é um julgamento, não é uma condenação, não é um fardo. Examine-se. Será? Olha como eu estou começando. Será? Muitos da minha casa, muitos da minha família, muitos do meu trabalho, muitos do meu convívio, ainda não creram no Jesus que eu digo que eu creio. Será? Se eles ainda não creem, porque eu não morri, porque eu já vi situação
de mulher chegar em casa, marido chegar em casa e dizer: da onde você veio? Da onde você veio? Mais ou menos igual a Satanás, de rodear o mundo, de rodear a terra. Não, eu vim da igreja. Não, você não veio. Você voltou pior. Chegou dando chute, batendo no cachorro, dando murro no portão, gritando: ninguém fez nada nessa casa, não sei o que lá, eu sou um escravo. E o marido muitas vezes incrédulo, a esposa incrédula, os filhos incrédulos, os vizinhos incrédulos. A pessoa diz que é de Deus, mas na faxina, safadão no 12 no som. Vai, coleguinha, vai, safadão. No 12, ele ainda não fez morrer. Aí as pessoas falam: nossa, mãe, é a casa do crente. Muitos às vezes entram dentro do seu carro e é só batidão, é só funk, é só sertanejo, sofrência, é só funk, é só coisas do mundo. E a pessoa fala: tá certo isso? Tá certo isso? Fulano, você não é da igreja? Chegou em entrada no seu carro e ia estar: aleluia. Tá certo isso? Será que muitos ainda não creram em Jesus porque eu e você não morreu? A pessoa veio para Jesus, veio para a igreja, pode ter deixado de beber, pode deixar de parar de fumar, mas ainda continua sendo o mesmo grosseiro, continua sendo o mesmo ignorante, continua sendo a mesma pessoa, cheio de ira, cheio de maldade, cheio de vingança, palavrões de baixo escalão. Irmãos, vamos lá junto? Será? Tá bom? Examine o homem a si mesmo, porque eles viram Lázaro morrendo, Lázaro ressuscitando e creram em Jesus. E é assim, meu irmão, que a nossa família vai glorificar o nome de Jesus. Podem até não ser salvos, a salvação é individual, mas eu e você devem viver de um modo que eles glorifiquem ao Senhor Deus, dizendo: eu conheci ele, eu conheci ela, era da quebradeira, era do piseiro, era assim, era desse jeito, e olha, hoje é uma mulher de Deus, hoje é um homem de Deus. Mas será que a pessoa, você vira as costas, isso aí se esconde de trás da Bíblia? Isso aí só vai na igreja de fachada. Esses comentários podem até ser que comentem de fato de uma forma caluniosa. Se você tem vivido uma vida com Deus, meu irmão, dê glória a Deus. Volto novamente, é uma análise. Analise. Porque já ouvi pessoas dizendo: eu vou na igreja só para ouvir sermão, o pastor ficar lá cobrando. Não vou mais não. Não, meu irmãozinho, é uma análise, é uma revisão. A gente meditar aqui. Vamos lá. Eu preciso morrer. A Bíblia nos ensina que o marido deve morrer por quem? Pela esposa. Vai ter marido que, se precisar, joga na frente do carro. Ô, mulher! Antes era do que eu. Esses dias eu vi um vídeo, não sei se você viu. O rapaz entrou na frente da mulher, alguém viu? O namorado, o noivo, não sei. O rapaz entrou, socorreu a mulher e foi atropelado. Esses dias o pai
entrou na frente dos caras que atiraram, levou um tiro na cabeça. O filho levou 9, ele levou 1, ele morreu. Então, a Bíblia nos ensina: o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quer dizer, se for necessário morrer, meu irmão, morra. E na verdade é necessário morrer. Essa morte vem com palavras, às vezes você precisa suportar. Tem dias que você tem que contar até 10 e... Agora, eu estou até mais pianinho, porque essas mulheres hoje em dia estão tudo armadas. Vocês viram as panelas que o Del Moura deu para as mulheres? Meu irmão do céu! O trem pesado! Tonelada daquela ali na fonte, menino. Mas a Bíblia também ensina que se a mulher, e isso é um ensinamento para todos, se a mulher quer ganhar o marido que é incrédulo, não ganhe com palavras. Ele não diz que a mulher tem que ficar calada, muda, não. Que a mulher tem que ganhar o marido com as suas atitudes. Obras, atitudes, e isso serve para cada um de nós. Se eu quero ganhar o meu irmão, se eu quero ganhar o meu pai, se eu quero ganhar a minha mãe, eles estão me caluniando, eles estão me difamando, eles estão me menosprezando, eles estão me tirando da família, me abandonando, virando as costas para mim, mas você continua amando eles. Amém? Glória a Deus. Falam mal de você, critica você, mas quando precisa, vem atrás de quem? Vem atrás de você. E aí, você vai responder de uma forma ríspida? Agora você vem atrás, né? Está precisando, né? Não, meu irmãozinho. Você vai abrir o sorriso, entre. Então, com água. Fulano. É essa hora que nós matamos a carne. A língua costa, meu irmão, para jogar na cara. Costa ou não costa? Só que se você permitir que essas palavras saiam da sua boca, o galardão já perdeu, mesmo que você faça. Se você permite a lavação na cara da pessoa, você pode até fazer, mas o galardão não recebe. A sua recompensa foi jogar na cara da pessoa. A sua recompensa foi humilhar ela. Viu como o mundo dá volta? Eu sabia que a barriga não dói só uma vez. Estava esperando você bater aqui na minha porta. E são essas atitudes que eu tenho que matar. Essas atitudes que eu tenho que matar. É uma luta diária, carne e espírito. Vamos tirar a prova? Se eu estou morto? Se você está morto? Vamos para a Bíblia. A Bíblia nos revela se eu e você já morremos e se já estamos vivos em Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 11. 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 18. Se o ministro quiser subir, pode subir. A mensagem de Jesus, o princípio da mensagem de Jesus, a base da mensagem de Jesus é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é: ame o próximo como a ti mesmo. Mas em João capítulo 13, não me lembro o versículo, mas está no 13, diz: eu vos dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Que vós amei
próximo como eu amei vocês. Porque antes era ame o próximo como a ti mesmo. Já viu aquela pregação? Que para você amar o próximo, primeiro você tem que se amar. Como você vai amar o próximo se você não se ama? Como você vai amar o próximo se você não se valoriza? Como você vai amar o próximo se você... Já ouviu isso? É isso que o Senhor quer. É que eu pense primeiro no próximo do que eu. Claro que com saber do livro. Que eu me coloque no lugar do próximo. Que eu me coloque na dor do próximo. Achou aí? Acho que é João 13, né? 13, 33, 13, 34. Eu não queria ficar somente na minha palavra, mas veio. Mas vamos para essa aqui. Depois a gente mostra. Olha lá, lê comigo. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nós amemos o quê? Uns aos outros. Vamos lá. Não como Caim, que era do maligno. Caim já era do maligno. E matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão, justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos o quê? Aborrecer. Põe em nível para a gente entender esse versículo um pouquinho mais. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odiar. Versículo 14. Sabemos, é aqui que é a prova. Sabemos que passamos da morte para a vida. É a nossa mensagem. Sim ou não, gente? Morrer para viver. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece como? Na morte. Lembra que eu disse agora há pouco? A pessoa pode até ter morrido algumas práticas pecaminosas, mas ainda não viveu para Deus, não está vivo para Deus. Está aí claro, esse versículo é a chave. Eu estou vivo para Deus, eu estou vivo em Deus, Cristo está vivo em mim. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Desta forma, conhecemos o que é o amor. A pergunta que podem te fazer a qualquer momento: ei, o que é o amor? Como você definiria o que é o amor? Olha uma resposta boa aí, marca 1 de João capítulo 3, versículo 16. A gente sempre fala que a representação do amor de Deus é João capítulo 3, 16. Será essa coincidência aquele ali? Acho que não, né? O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos o quê? Mas esses dias eu fiz uma filosofia aqui, não minha, que o meu cunhado me ensinou. Ninguém quer jogar prato, ou ninguém quer jogar areia no seu próprio prato. Ninguém quer jogar areia no seu prato de comida. Imagina lá aquele pratão. O que você gosta de comer? Buchada, dobradinha, lasanha, carne com mandioca, vaca atolada, um caldo de milho, uma canjica, não sei. Aí você vai lá e joga areia. Alguém joga isso? Não? Ninguém quer se prejudicar. Ninguém quer se colocar na frente muitas vezes de alguém para tomar as dores.
para enxugar as lágrimas. É o que deveríamos fazer. Aborrecer a nossa carne, mas cada um cuida da sua o quê? Cada um com a sua guerra. Cada um com a sua. Eu já tenho problema? Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recurso materiais e ver o seu irmão em necessidade e não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu falei pela igreja de manhã, eu encontrei esse texto, esse versículo exatamente em 2015. Na minha primeira leitura de 2014, passei os olhos, mas não chamou a minha atenção. Se alguém tiver recursos materiais e vê seu irmão passando necessidade e não se compadece, como pode permanecer o amor de Deus nessa pessoa? Olha a resposta. Versículo 18: Filhinhos, não amemos de palavra e nem da boca para fora, mas com ações, isto é, amemos verdadeiramente. Versículo 19: Desta forma, sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Glória a Deus, igreja. Pastor, só que está dizendo lá que se eu tiver recursos, eu não tenho. Eu não tenho recursos. Eu vejo a necessidade do meu irmão, mas eu não tenho recursos. Será? A Bíblia diz que a oração do justo causa muitos seus efeitos. Será se você não tem recurso de se compadecer dessa pessoa e dizer: fulano, sei da sua necessidade, gostaria de ter, e peço a Deus que me dê condições, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro não tinha prata nem ouro. Pedro não tinha prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus. Não é sobre os recursos, é sobre eu sentir a dor do meu próximo, é sentir, é se compadecer, é ir lá e estender as mãos, é ir lá e dizer: por que, fulano, você está chorando? Por que você está triste? José, dentro da prisão, poderia estar murmurando, xingando, resmungando, praguejando, foi preso injustamente, mas quando ele chega na prisão, ele vê o copeiro, ele vê o padeiro também, né, padeiro, e diz assim: o semblante de vocês estão decaídos. Por que vocês estão tristes? Por que vocês acordaram tristes esta manhã? José, ele era responsável da cadeia, ele poderia muito bem dizer assim: ei, vocês estão sentados aí, bora trabalhar, bora! Vocês estão achando que na casa da mãe Joana? Vamos trabalhar. Mas não, meu irmãozinho. Sensibilidade. Ele se compadece. O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu posso alegar que eu não tenho recurso, mas será que eu não tenho sentimentos?
Eu posso alegar que eu não tenho recurso, mas será que eu não tenho emoção? Eu posso alegar que eu não tenho recurso, mas será se eu não tenho sensibilidade de conversar com uma pessoa, de chamar a pessoa e falar: fulano, ciclano, como que eu posso te ajudar? Eu já disse para você e tenho pregado isso, a dona Aurélia ali, que teve 3 anos conosco ministrando essa palavra. Se você não tem condição financeira, se você não tem recursos, se esforce, porque eu posso não ter, mas eu posso conhecer alguém que tem. Porque às vezes para pedir para os outros eu não vou, mas quando é para mim, aí eu perco a vergonha. Às vezes para pedir para os outros, eu não vou conversar com fulano, porque pode ser que outra hora eu preciso dele, pode ser que outra hora eu preciso dela, e se eu peço para fulano, a hora que eu estiver precisando, aí eu já perdi a bala que eu tinha na agulha. Faça isso não. Não amemos apenas da boca para fora. Ore pela sua família. Mas quando você puder estender a mão, também estenda. Se preocupe com os da sua casa. Tem filhos se perdendo dentro da própria casa do pai. Porque muitas das vezes a preocupação é: eu dou tudo, mas às vezes o filho ou a filha só quer um tempo para conversar, atenção, um momento. Eu preciso matar os desejos desse mundo para viver para Cristo. E como sabemos que já morremos, se nós amamos, porque Jesus diz: amar a família, nenhuma recompensa tem. Como assim, pastor? Aquele que ama, aquele que te ama, não tem recompensa. É fácil amar quem te ama, é fácil amar quem é legal contigo, meu irmão. É fácil ser legal com quem é legal com você. Mas e com quem te despreza? É aí, meu irmão, que eu e você, no mesmo barquinho, precisamos olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e praticar e matar a nossa carne todos os dias, matar os nossos pensamentos. Essa é a palavra de Deus. Para que almas sejam salvas, eu preciso morrer. Às vezes você tem razão, mas para que alguém não se perca, você se humilha. Já tive situações de eu pregar aqui no altar e a pessoa entender totalmente errado e ficar com raiva de mim, com ódio de mim, e de chegar até a mim dizendo: pastor, fulano ficou chateado com o senhor, fulano ficou com ódio do senhor, ele disse que o senhor pregou aquilo lá jogando indireta para ele, para ela. Eu examinei toda a mensagem e disse: não, eu preguei a verdade. Eu examinei toda a palavra, não, eu preguei o Evangelho. Mas para essa pessoa não se perder, eu posso pedir perdão. Falei: fulano, te machuquei, te magoei, o que eu preguei foi isso, isso, isso. Não sei como você entendeu, mas eu ensinei assim, assim, assim. Fulano disse: ah, pastor, eu achei que
eu entendi errado. Eu entendi da forma errada. Eu sei. Mas eu estou aqui para te pedir perdão se eu te machuquei. Mesmo sabendo, meu irmão, que eu estava certo. Eu poderia endurecer meu coração e dizer: ele que se lasque, ela que se lasque. Eu preguei a verdade. A verdade é dura. Doa quem doer. Eu não preciso. Mas, meu irmão, é que uma alma venha se salvar, vale a pena se humilhar. Vale a pena. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Vamos aplaudir Jesus? Que o Senhor nos dê força